Ah, meus amigos, o que aconteceu hoje nas dependências da Arena do Grêmio começou com uma tragédia e terminou com uma palhaçada protagonizada pelo treinador e pela direção do Grêmio. É um desrespeito com o torcedor. Eu tô rindo, mas é de nervoso aqui, cara. Estão fazendo a gente de trouxa, tá? Estão fazendo a gente de trouxa. Luiz Castro não vai cair. Luiz Castro não vai cair. E o Grêmio é um barquinho perdido no meio do oceano. Teve até, eu vou exibir o trechinho aqui para vocês. Teve até, acreditem se quiserem, o repórter da Grêmio TV, lendo uma mensagem de um suposto ouvinte ou telespectador da Grêmio TV, elogiando a direção para Antônio Dutra Júnior, que comentava não, dava entrevista coletiva. O repórter, o jornalista, leu um comentário elogiando a direção para o dirigente que estava ali. Coisas que só acontecem no mundo do Grêmio. Quem lembra de 2014, lembra da famosa Dona Lúcia? A gente tem a nossa própria Dona Lúcia, que acontece hoje. Antes de eu continuar, eu vou botar esse trecho, tá? Vocês vão ver esse trecho aqui. Antes de eu continuar, like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, a chegar a 20 mil inscritos. Comenta aí o que tu acha dessa pataquada. E vamos lá, né, gente? Vamos lá, hype aí também. Tal. Faz tudo que puder fazer aí pra ajudar o canal. Gente, a atuação do Grêmio foi desastrosa, o time do Luiz Castro não tem nada, não acontece nada. Jogadores frouxos, bunda mole, com comissão técnica frouxa, bunda mole, sem indignação. O Corinthians botou 3-1, poderia ter sido 4-5. Eu aqui não vou condenar o Thiago Beltrame pela expulsão. Primeiro jogo do Guri no profissional, ainda fez umas defesas boas. Não passou pela expulsão dele, que já estava 3-1, o Grêmio já estava em frangalhos, como está o ano inteiro. A maior bizarrice veio depois na entrevista coletiva. Eu vou colocar aqui esse trecho para depois a gente falar, tá bom? Porque eu acho importante te dar um registro, e aí, como Grêmio TV, eu fico muito à vontade para fazer isso. Um torcedor que eu não sei, não consegui identificar de qual lugar do mundo, porque não estava em Porto Alegre, não estava aqui no Brasil, estava em outro lugar, ele, na mensagem, pediu para que desse o apoio à direção, que ele acredita na direção e que ele está com o Grêmio onde o Grêmio estiver, reconhecendo as dificuldades. E eu acho importante passar isso para ti, porque tu está num momento que é delicado, mas... Então, meus amigos, foi nesse nível o negócio ali. Quem assiste a série The Office, a entrevista coletiva do Grêmio hoje, conduzida primeiro por Luiz Castro, depois por Antônio Dutra Júnior, foi quase um episódio de The Office. Para quem nunca assistiu, é uma cena, são uma série que se passa num ambiente, num escritório, que nem disse The Office, de uma empresa que vende papel, e que acontecem as situações mais absurdas possíveis lá. Sempre com coisas que beiram a irrealidade ou vergonha alheia. Tudo isso aconteceu na entrevista coletiva do Grêmio hoje. Primeiro o Luiz Castro falando que o Grêmio dominou o primeiro tempo inteiro. O Grêmio não jogou 10 minutos melhor que o Corinthians. Achou o gol cedo com o Mac e depois do gol simplesmente parou. Não virou o primeiro tempo perdendo porque o Beltrame fez boas defesas e por incompetência do fraco time do Corinthians. Não é uma ofensa para o Corinthians aqui. O time do Corinthians é fraco? Sim. Mas ainda é umas 10 vezes melhores que o nosso. Tá. Luiz Castro ainda continuou um discurso triste, falando de sua juventude, que não sei o quê. Olha, se tu botasse uma música de trilhazinha do Chaves triste de fundo, pelo amor de Deus, cara, seria perfeito. Luiz Castro não tem mais condições de ficar no Grêmio, gente. Mas não vai cair. Não vai. Não vai. Convicção dessa direção. E se ele não caindo, lá na frente, se der o pior, der a merda que a gente está esperando, não tem que cair só o Castro, tem que cair Antônio Dutra Júnior, Paulo Pelaipe, Rafael Lima e com dor no coração Luiz Felipe Scolari. Aliás, a gente precisava do Felipão aqui, né? O que o Felipão faz no Grêmio, alguém sabe? E eu falo com o maior respeito do mundo pelo Felipão. Mas ele estava dando palestra lá para o Neymar e seus Blue Caps na seleção brasileira. O Grêmio pegando fogo e ele regando o quintal de outros. Mas isso é uma imagem do que é o Grêmio e sua direção. Daí agora vamos para a parte de Antônio Dutra Júnior, que se irritou com pergunta de repórter e disse que deixa para te analisar. Teve essa pataquada que a gente viu agora há pouco ali, de uma mensagem combinada, se é que existe alguém que elogiou a direção, que não seja do Conselho de Administração ou não seja, que não tenha feito campanha para essa galera se eleger. E eu peço minhas sinceras desculpas a vocês, torcedores.
Eu venho aqui de peito aberto pedir desculpas para vocês, porque essas pessoas me enganaram. Eu lá atrás eu votei nessas pessoas nas eleições. Eu declarei meu voto, eu não fiz campanha, tá? Mas eu declarei meu voto, eu tenho um voto de culpa junto. Porque eles me fizeram de trouxa, assim como fizeram todo mundo de trouxa hoje, depois da tragédia dentro de campo, veio o show cômico de horror da entrevista coletiva. Essas pessoas vão largar o Grêmio na segunda divisão, gente. Luiz Castro e sua corja de comissão técnica. Quem que é o presidente do Grêmio? Antônio Dutra Júnior ou Odorico Romão? Eu tenho dúvidas às vezes. O Odorico, quando o Everton foi convocado para a seleção brasileira, estava lá do lado, saindo na fotinha aqui, ó. Sorrisinho maroto, sorrisinho maroto não, porque o Odorico não sabe sorrir. Tava lá na foto. Mas quando dá merda, porque é o Dutra que vem se explicar. Sei não, hein? Se tiver que demitir o Antônio Dutra Júnior alguma hora, será que vai ter culhão, senhor Odorico Romão? Ou é mais fácil o vice de futebol demitir o presidente? Tô achando, hein? Tô achando que é. Enfim, cara, o Grêmio é uma esculhambação. Eu teve alguma. Durante a minha live pós-jogo, agora há pouco ali, teve gente que pediu para mim cuidar do coração de tão irritado que eu tava. Agora eu já tô mais amortecido. Porque, assim, ó, cara, eu como gremista eu não lembro de. Eu nem recomendo que vocês vão assistir a entrevista coletiva se é que não assistiram. Tá? Não recomendo. Porque é um show de vergonha alheia sem tamanho. Olha, essa entrevista coletiva de hoje foi um dos episódios mais tristes, mais vergonhosos que eu, como gremista, já vi do Grêmio. Cara, declarações tão tacanhas, tão jocosas, eu só lembro de ter ouvido da boca do senhor Flávio Obino quando ele, com o Grêmio rebaixado, disse que o Grêmio tinha um baita de um ônibus e um baita de um site. Ou seja, gente, na mão dessas pessoas a gente tá perdido. É rezar para ter 4 times que consigam ser pior que a gente no campeonato, coisa que no atual momento a gente não consegue. Vamos parar por 50 dias, os cardiologistas agradecem, nosso coração vai ficar bom só acompanhando Copa do Mundo agora, e daqui a 50 e tantos dias a gente volta com o mesmo sofrimento para daí sim saber se a gente ano que vem vai fazer o clássico Grenal com o Náutico na Série B, isso se o Náutico não subir, ou vai continuar jogando o Grenal na Série A com o Internacional, isso se o Inter não cair. Se concorda comigo, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Eu vou ficando por aqui constrangido de tudo que eu vi hoje e um pouco envergonhado das pessoas que representam um dos maiores amores da minha vida, que é esse time aqui. Valeu, galera.